Olá a todos. Meu nome é Bárbara Guerreiro, e eu sou uma das assessoras do nosso querido Pedro Coelho do Engie Química Santos SP. Hoje, tenho a honra de conduzi-los através de uma exploração fascinante e intrigante do mundo do berílio, um elemento químico que desafia as convenções. Preparem-se para uma viagem de conhecimento, pois estou pronta para mergulhar nas profundezas deste texto que desvenda os mistérios do berílio. Vamos explorar juntos a rica história deste elemento, seus usos industriais inovadores e a beriliose, uma doença complexa causada pelo berílio. Então, sem mais delongas, vamos embarcar nesta jornada de descoberta. A aventura começa agora. O que é o berílio? História, usos industriais e a beriliose. Descoberto em 1798 pelo químico francês Louis-Nicolas Vauquelin, o berílio é um metal duro e acinzentado encontrado naturalmente em rochas minerais, carvão, solo e poeira vulcânica. O berílio é um elemento que era chamado de glucínio até a década de 1950. Flexível, leve e duro, o berílio é um metal doce, mas venenoso. O berílio é um dos elementos raros do mundo. A obtenção do berílio é cara e seus usos são limitados. O berílio possui propriedades químicas semelhantes às do alumínio, e desempenhou um papel importante no desenvolvimento da física atômica, como veremos mais adiante. Além disso, também existem algumas pedras preciosas ricas em berílio que são aquelas que contêm esse elemento químico naturalmente em sua composição. Algumas das pedras preciosas ricas em berílio mais conhecidas são a esmeralda, a água marinha, o berilo vermelho, o crisoberilo, a morganita e a heliodora. História do berílio e a beriliose. Apenas hidrogênio, hélio e lítio foram formados durante o próprio Big Bang. O próximo elemento, o berílio, é relativamente raro no universo porque também não é formado nas fornalhas nucleares das estrelas. É preciso uma supernova, na qual os núcleos mais pesados se desintegram, para fazer esse metal. Os minerais berilo e esmeralda são silicatos de berílio e eram conhecidos no mundo antigo. O imperador Nero usou uma grande esmeralda para melhor ver as lutas de gladiadores na área. A sua bonita cor verde deve-se a vestígios de crômio. A análise do oxigênio nessas gemas permite identificar sua origem, pois a relação isotópica do oxigênio 18 para o oxigênio 16 varia de acordo com o local onde o mineral é encontrado. Os romanos na antiguidade obtinham suas esmeraldas principalmente da Áustria, embora algumas viessem de lugares tão distantes quanto o Paquistão. Mais surpreendente foi a descoberta de que os governantes mongóis da Índia obtiveram algumas telas da América do Sul, provavelmente por meio do comércio no Pacífico. O mineral berilo foi usado apenas como pedra preciosa em joias e bijuterias até 1925. As gemas de berilo e esmeralda são ambas formas de silicato de alumínio e berílio. O mineralogista francês Albert-René Justel, ao estudar essas gemas no final do século XVIII, pensou que essas gemas poderiam abrigar um novo elemento e pediu a Nicolas Louis Vauquelin para investigar se realmente a gema abrigava um novo metal. Em 15 de fevereiro de 1798, Vauquelin não conseguiu separá-la de seu óxido, mas ele percebeu que a gema abrigava um novo metal e anunciou a sua descoberta do novo elemento na Academia Francesa e nomeou o elemento glaucinium, porque seus compostos tinham um sabor doce. Outros preferiram o nome berílio, baseado na pedra preciosa, e este é agora o nome oficial até então. O berílio desempenharia um papel histórico no avanço de nosso conhecimento da teoria atômica, pois ajudou a descobrir a partícula fundamental, o nêutron. Isso foi descoberto em 1932 por James Chadwick, que bombardeou uma amostra de berílio com os raios alfa, que são núcleos de hélio, emanados do rádio. Ele observou que então emitia um novo tipo de partícula subatômica que tinha massa, mas não tinha carga. A combinação de rádio e berílio ainda é usada para gerar nêutrons para fins de pesquisa, embora 1 milhão de partículas alfa consiga produzir apenas 30 nêutrons. Em 1942,
O físico quântico italiano Enrico Fermi conduziu experimentos criando radioatividade com algumas ligas de berílio. Em seus experimentos com urânio, Fermi realizou as primeiras reações controladas de fissão nuclear usando uma fonte de nêutrons contendo berílio. Em meados do século XX até existiam planos anteriores para se usar o berílio em larga escala nas indústrias aeroespaciais que não se concretizaram, embora sua leveza e resistência o fizessem parecer um metal ideal para tais propósitos. Ao mesmo tempo, chegou-se a cogitar que o pó de berílio seria usado como combustível para foguetes devido à quantidade colossal de calor que libera quando é queimado. Agora, menos de 500 toneladas de metal são refinadas a cada ano, pois o berílio é extremamente tóxico. O berílio não tem função biológica conhecida e sua poeira causa inflamação crônica dos pulmões e falta de ar. Uma breve exposição a muito berílio, ou uma longa exposição a pouco, causará essa condição pulmonar conhecida como beriliose. A doença pode demorar até 5 anos para se manifestar e cerca de 1/3 dos acometidos por ela morre prematuramente e o restante fica permanentemente incapacitado. Trabalhadores em indústrias que usam ligas de berílio corriam maior risco, como aqueles que fabricavam os primeiros tipos de lâmpadas fluorescentes que eram revestidas por dentro com um filme de óxido contendo berílio. Em 1950 cessou o fabrico deste tipo de candeeiros. Propriedades químicas do berílio e seus isótopos. O símbolo químico do berílio, que está entre os elementos alcalinos do grupo 2A da tabela periódica dos elementos, é Bi. Seu número atômico é 4 e seu peso atômico é 9,012. Seu ponto de fusão é 1287 graus e seu ponto de ebulição é 2470 graus. Esse metal geralmente tem uma cor cinza-aço. Além disso, ele também é um dos metais mais leves, e chega a ser mais flexível que o aço e mais leve e mais duro que o alumínio. Em outras palavras, é um dos metais leves e quebradiços mais duros. É semelhante ao alumínio e ao magnésio em termos de propriedades químicas. Ele contém muitas das propriedades específicas dos metais. Em outras palavras, apresenta propriedades metálicas e não metálicas. O berílio metálico é um material muito duro e brilhante como o aço. Além disso, o berílio também possui uma boa resistência à corrosão. O berílio pode ser encontrado em cerca de 30 espécies minerais diferentes. Os mais importantes são o berilo, silicato de berílio-alumínio, e a bertrandita, silicato de berílio. Esmeralda e água marinha são formas preciosas de berilo. O metal é geralmente preparado reduzindo fluoreto de berílio com magnésio metálico. Esse metal não é afetado pelo ar ou pela água, mesmo no calorimetria quando o cobre e o níquel são ligados ao berílio, eles não apenas se tornam muito melhores na condução de eletricidade e calor, mas também exibem uma elasticidade notável. Por isso suas ligas dão boas molas e a liga de cobre é usada para fazer ferramentas à prova de faísca, que são as únicas permitidas em áreas sensíveis como refinarias de petróleo. O berílio tem apenas um único isótopo, o berílio 9, que não é radioativo, mas o berílio 10, que os raios cósmicos produzem na atmosfera superior, é radioativo com meia-vida de 1,5 milhão de anos. O berílio 10 radioativo já chegou a ser detectado em núcleos de gelo da Groenlândia e sedimentos marinhos e a quantidade medida em núcleos de gelo depositados nos últimos 200 anos aumenta e diminui de acordo com a atividade do Sol. A quantidade desse isótopo nos sedimentos marinhos depositados na última era glacial foi 25% maior do que nos depósitos pós-glaciais. Isso nos diz que o campo magnético da Terra era muito mais fraco do que é agora. Usos do berílio na indústria. As pedras ricas em berílio são minerais que contêm uma alta concentração desse elemento químico, que é usado em diversas aplicações industriais, como na fabricação de ligas metálicas, componentes de foguetes e satélites, espelhos de telescópios, cerâmicas e vidros. O berílio é amplamente utilizado na indústria devido às suas propriedades importantes como leveza, alto ponto de fusão,
alta resistência e boa condutividade elétrica e térmica. Também não é magnético. O berílio é usado em ligas com cobre ou níquel para fazer giroscópios, molas, contatos elétricos, eletrodos de solda por pontos e ferramentas antifaíscas. A mistura de berílio com esses metais aumenta sua condutividade elétrica e térmica. O berílio é um ótimo aditivo em ligas metálicas para aumentar sua resistência e dureza. Além disso, outras ligas de berílio são usadas como materiais estruturais para aeronaves de alta velocidade, mísseis, naves espaciais e satélites de comunicação. O berílio é um material relativamente transparente aos raios-x, de modo que a folha ultrafina de berílio está encontrando uso na litografia de raios-x. Quando exposto a partículas alfa, como as emitidas pelo rádio ou polônio, o berílio emite nêutrons e é usado como fonte de nêutrons. Além disso, esse minério também pode ser usado em reatores nucleares como refletor ou moderador de nêutrons. O óxido tem um ponto de fusão muito alto, tornando-o útil em trabalhos nucleares, bem como em aplicações cerâmicas. Onde estão as reservas de berílio e qual seu preço? Os países ricos em reservas de berílio são Brasil, Argentina, África e Índia. Existem também depósitos minerais contendo berílio na América do Norte, Inglaterra, Zimbábue, Namíbia, Noruega e Espanha. Na Turquia, existem minérios de berílio, que são a fonte de berílio para pegmatitos, na aldeia de Sogutsuki, no distrito de Simav, em Kütahya, e na aldeia de Kozluka, no distrito de Gordes, em Manisa. O berílio é encontrado na natureza em alguns minerais, como a berilo, a crisoberilo e a fenacita. A produção mundial de berílio é estimada em cerca de 230 toneladas por ano, sendo que os principais produtores são os Estados Unidos, a China e o Cazaquistão. O preço do berílio varia de acordo com a pureza, a forma e o mercado, mas pode chegar a mais de $1.000 por quilograma. O berílio é um elemento curioso e valioso, mas também perigoso para a saúde humana. Ele pode causar doenças pulmonares graves se inalado ou ingerido em quantidades excessivas. Por isso, é necessário tomar precauções ao manusear ou trabalhar com esse metal. O berílio é considerado um material estratégico e está sujeito a restrições e regulamentações em vários países. Espero que tenham adorado o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, que tal clicar no botão de inscrição e fazer parte da nossa comunidade? E não se esqueçam de dar um like para mostrar o quanto vocês apreciaram o conteúdo. Além disso, siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro das últimas novidades e interagir conosco. E tem mais. Não deixem de visitar o nosso site, Engie Química Santos SP. Lá vocês encontrarão este vídeo em formato de texto e muito mais conteúdo interessante. Obrigada por estarem conosco hoje. Um grande abraço da tia e até a próxima. Fui.